Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais uma aula de inglês. Hoje eu trouxe para vocês Reading Strategies, ou seja, estratégias de leitura. As estratégias de leitura geralmente fazem parte de uma disciplina chamada inglês instrumental. Esse inglês instrumental ele é visto em faculdade, em universidade, em cursos técnicos, e é uma metodologia para te ensinar a ler textos em língua estrangeira. Necessariamente não precisa ser só inglês, pode ser espanhol instrumental, pode ser português instrumental, tá? Mas é uma forma de facilitar a leitura de qualquer texto em língua estrangeira. E em inglês ele se chama English for Specific Purpose, ou seja, inglês para fins específicos, tá? Vamos lá. Então eu trouxe para vocês algumas estratégias e, assim, são estratégias simples que vocês precisam colocar em prática quando vocês tiverem um texto, né, de língua estrangeira na frente de vocês, mas que precisa ser treinado, tá? Vocês precisam repetir essa sequência de estratégias para poder ficar mais familiarizado e ter mais facilidade. Uma das estratégias se chama skimming, tá? Então, o que é o skimming? É uma leitura rápida e geral. Ou seja, quando você tiver com o texto na sua frente, você vai ler o título, você vai ver o layout do texto, você vai dar uma olhadinha já nos falsos cognatos, nos cognatos, você vai ver os parágrafos e principalmente as informações não verbais, que são os gráficos, as planilhas, as tabelas, tirinhas, tá? Então essa é o skimming. Outra estratégia se chama scanning. O scanning é como se você escaneasse o texto buscando detalhes. Então, geralmente isso acontece quando você vai para as questões primeiro e depois você vai buscar a resposta no texto. Então, você não lê o texto todo, você só lê aquele pedaço para responder a questão. Então, você lê a alternativa e analisa a alternativa, aí vai para o texto. Então, você escaneia buscando aquela informação, tá? O interessante é que você junte o skimming e o scanning, as duas estratégias, porque aí facilita muito na hora de ler, já é meio caminho andado já, tá bom? Outra estratégia é a questão do cognate, ou seja, os cognatos, que são as palavras que têm o mesmo significado, mas tem uma grafia, né, similar nos dois idiomas, no caso da gente, inglês e português. Por exemplo, né, a gente tem aqui, eu trouxe uma lista com 11 palavras, e aí você tem, por exemplo, music, né? É uma palavra que já faz com que você saiba que é música, apesar, né, de ter uma mudança de escrita, acento e tal. Potential, né? Potencial. Important, importante. Garage, garagem ou oficina, e aí vai. Então, preste atenção nesses cognatos que são palavras parecidas com a língua portuguesa, a língua nativa, tá bom? Mas a gente tem que tomar cuidado com os falsos cognatos, ou os chamados amigos falsos, né? Os false friends. Porque eles podem atrapalhar um pouquinho o entendimento das frases, porque os significados são completamente diferentes da grafia que apresenta, né? Então a gente às vezes está lendo uma e diz, parece muito com português, e na verdade é completamente diferente. E aí eu trouxe para vocês uma listinha. Por exemplo, actually significa na verdade, né? E a gente acha que parece com atualmente. E na verdade, quando você quer dizer atualmente, você tem que dizer nowadays. Então vê, a palavra actually me leva a pensar que é atualmente, né? Mas é completamente errado, porque actually significa na verdade. Então tem que tomar muito cuidado com essas palavrinhas que parecem uma coisa e são outra completamente diferente. Aí é só depois vocês irem para a listagem, né? Tem muito mais, tá, gente? É uma variedade enorme. Isso aí foi só um pedacinho do que eu trouxe para vocês, da quantidade, né? E tem as repeated words, né? Que são palavras repetidas. E elas não são repetidas por besteira. Elas são muito importantes. E às vezes o autor, ele troca a palavra para evitar que a pessoa fique cansativa, né? Que fique cansado de ler aquela mesma repetição. Mas a palavra ainda pode ser considerada repetida, porque ela só foi meio que substituída, vamos dizer assim, tá? E aí, com essas palavras repetidas, se você consegue até traduzir uma já, quando ela aparecer novamente, fica muito mais fácil, porque você já viu anteriormente, tá bom? E E tem a non-verbal information, que são as informações não verbais. Ou seja,
aquilo que vai além do que está escrito, né? Então a gente pode usar outros elementos do texto para ajudar a entender o texto em si. Não é só palavra escrita, mas você pode, por exemplo, olhar uma ilustração, você pode interpretar um gráfico, uma tabela, e isso também ajuda muito a entender o texto. Gratidão, até a próxima.